E aí galera, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Gustavo, eu sou bolsista aqui no projeto OBMap em Casa. E bom, hoje a gente trouxe uma questão de geometria. Creio eu que eu não tinha trazido nenhuma questão com esse assunto. É um dos que eu mais gosto, sinceramente. Acho que por isso que eu demorei para trazer, para não ficar na minha zona de conforto. São questões muito interessantes, com muitas abordagens. E hoje a gente trouxe uma que aparece muito nas provas da OBMap, que são as questões com os triângulos, semelhança de triângulos, enfim. Essa relação é muito importante, muito importante para quem quer se dedicar às Olimpíadas, enfim, é um conceito que tem que estar dominado. E essa questão pode parecer um pouco complexa, até peço desculpas se ficar um pouco embaraçoso a explicação. Qualquer dúvida a gente vai estar tirando nos comentários, mas aqui a gente parte que das questões de geometria, geralmente a gente toma um plano e tenta fazer com que ele funcione. E foi isso que eu fiz. Eu peguei um plano provando uma certa semelhança, no qual essa semelhança no futuro iria se fazer importante e relevante para o prosseguimento da questão, né? Podendo assim a gente encontrar o valor de x. E geralmente essas semelhanças são importantes por conta da igualdade que a gente consegue formar, assim podendo descobrir certos valores, enfim. Qualquer dúvida, de novo, vocês podem estar deixando nos comentários, tá? Para quem está se perguntando, essa é a questão 13 da prova da UMMAP do ano de 2011, né? Da primeira fase, nível 3. Então, eu vou estar deixando o enunciado já na tela para vocês. E eu espero que aproveitem o vídeo, tá? E é isso aí. Um grande abraço. Bom, galera, vocês podem ter percebido já qual é o enunciado da questão, mas eu vou estar lendo ela novamente. E diz assim: na figura AEFD, que é um retângulo, ABCD é um quadrado cujo lado mede 1 cm e os segmentos BF e DE são perpendiculares. Pergunto então qual é a medida em centímetros do segmento AE, ok? Sendo claramente o segmento AE essa medida toda extensa, que nesse primeiro momento a gente está chamando de 1 mais x, ok? Então, em resumo, a gente tem que, sabendo da informação que a figura ABCD é um quadrado de lado 1, a gente então tem que descobrir qual é essa medida 1 mais x, ok? Então, primeiro a gente vai provar a semelhança entre o triângulo ADE para com o triângulo BEF. Isso por quê? Porque tá vendo que para esse triângulo, duas das medidas são conhecidas. Uma delas é 1 e a outra é 1 mais x. E do outro lado a gente tem que a medida x e também 1. Com isso, basicamente, são os únicos dois triângulos que facilmente a gente consegue relacionar eles na figura, fazendo com que em algum momento a gente consiga uma relação simples de um lado para o outro lado do mesmo triângulo, ok? Então esse é o intuito. Basicamente é um pensamento. Quando se pega uma questão de geometria, a gente tem que tem que ter um plano de ataque, digamos assim. Uma primeira iniciativa do que fazer com a questão, ok? Então nesse momento a gente vai provar a semelhança desses triângulos, relacionar esse lado com alguns outros lados do triângulo de tal forma que a gente consiga obter um resultado numérico para esse x. Bom, gente, eu falei para vocês que a gente então tem que provar que o triângulo DAE e o triângulo BEF são triângulos semelhantes. Mas o que consiste em ser um triângulo semelhante? São aqueles triângulos no qual seus ângulos internos, cada um deles, né, são iguais. Isso é, primeiramente a gente toma a ciência de que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é sempre 180 graus. Com isso, a gente consegue tomar com esse número x que temos que alcançar, a gente consegue fazer várias afirmações que nos facilitam demais a resolução do exercício. Isso é, eu vou começar afirmando, né, que os ângulos internos do retângulo AEFD, cada um deles são 90 graus, e isso por construção, claro, porque os ângulos internos de um retângulo são todos eles retos. Ok, então com isso eu posso afirmar que esse ângulo é um ângulo reto. Sendo assim, o triângulo ADE ele é formado por um ângulo de 90 graus
mais um alfa e beta qualquer. Isso é, eu estou afirmando que alfa mais beta vai ser 90 graus, porque com isso eu consigo somar junto ao ângulo reto, totalizando assim 180 graus, que é a medida que a soma dos ângulos internos de um triângulo precisa ter. Ok, então com isso, não importa a ordem do alfa ou do beta, enfim. Com isso, então, eu afirmo que o ângulo ADE é um alfa, e então o ângulo AED é um beta, ok? Então, com isso, agora, a gente vai pegar e continuar isso, porque eu sei que esse é um ângulo reto. Por consequência, esse aqui também vai ser um ângulo reto, isso se dá pela construção da figura. Sabendo que, então, aqui eu tenho um ângulo reto e um ângulo beta, esse ângulo FBE precisa ser um ângulo alfa. Com isso, então, nessa figura BEF, eu tenho aqui um ângulo alfa, um ângulo reto. Então, sabendo que alfa mais beta totaliza 90 graus, o ângulo EFB também precisa ser um ângulo beta, de tal forma que a figura DAE seja formada por um ângulo reto, um alfa e um beta, totalizando assim 180 graus, e também que a figura BEF precisa ser formada por um ângulo reto, um alfa e um beta, totalizando assim também a soma deles de 180 graus. Então essa é a primeira parte, a gente está só denominando, atribuindo valores imaginários a cada um desses ângulos, para que com isso a gente consiga então fazer a relação e da semelhança entre cada um deles. E para isso a gente vai observar o seguinte, que o ângulo AED, então esse ângulo aqui, ele é igual ao ângulo EFB. Tá vendo que que o ângulo AED é um beta? Da mesma forma que o ângulo EFB também é um beta. Com isso, eu tenho que nessa figura eu tenho esse ângulo interno igual, o ângulo reto que por construção cada um deles também tem, e claro, os três ângulos são iguais, e com isso a gente tem a semelhança desses dois triângulos, o triângulo DAE e o triângulo BEF. E claro, né, essa semelhança se dá pelo método que a gente chama de AA, ou então ângulo-ângulo, que basicamente, se eu tenho entre dois triângulos ou mais, dois ângulos iguais, então por consequência disso eles são triângulos semelhantes, porque o terceiro deverá ser igual, totalizando assim a soma, né, de 180 graus, e assim então, tendo os três ângulos internos iguais, essas figuras são semelhantes, né, esses triângulos são semelhantes. Bom, gente, agora tendo provado então essa semelhança, eu acho interessante a gente reescrever a figura de tal forma que a gente consiga ver a relação de um lado com o seu lado semelhante, né? A gente consegue ver que a figura AD ela é formada, né, é formada pelos ângulos, pelo ângulo reto e pelo ângulo alfa. A mesma coisa acontece no lado EB. A gente tem um ângulo reto e o alfa aqui também. Então esses lados eles vão ser os semelhantes, né? Eles vão ter uma relação. Isso é, se eu divido esse lado por esse, eu vou obter uma constante, um certo valor, vamos chamar de um valor y, que quando eu dividir o lado AE pelo lado EF, eu também vou obter esse mesmo valor. Então, essa relação, essa constante que eu obtenho na relação dos lados semelhantes, de triângulos semelhantes, é o que a gente estava buscando e o motivo pelo qual a gente achou essa relação entre triângulos dentro dessa figura. De tal forma que, então, aqui embaixo, a gente conseguisse essa relação de igualdade, podendo, assim, determinar o valor x, né? Que seria, então, a medida BE, enfim. E para que depois, com isso, a gente determine a medida do valor AE, que seria 1 mais x. Bom, então aqui a gente observa então uma relação muito simples, né? A gente substitui esses valores pelas medidas dos triângulos aqui em cima, obtendo então que 1 sobre x é igual a 1 mais x sobre 1. A gente então obtém a relação, a equação de segundo grau descrita abaixo, no qual infelizmente a gente não consegue usar a soma e o produto aqui, né? Porque a gente tem um delta que não é uma raiz exata. São vários problemas que comunariam, que no futuro iriam nos atrapalhar.
Então a gente vai mesmo pelo caminho da Bhaskara. Eu particularmente prefiro a soma e produto, mas aqui ela nos serve muito bem. No qual então a gente determina o delta sendo, a gente determina esse delta por b ao quadrado menos 4ac, que nessa figura, né, o b é 1, menos o 4 vezes o a vezes o c, que é menos 1, a gente obtém o 5. Por que se caso quisesse fazer essa equaçãozinha aqui dentro da própria Bhaskara, seria ok também. Eu particularmente prefiro fazer isso em duas partes, porque creio que fique mais tranquila a resolução e fique mais compreensível. Com isso, então, a gente obtém que a gente aplica a Bhaskara, né, onde x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. O x, então, o b sendo 1, né? Aqui a gente vai ter menos b. Então, menos 1, mais ou menos a raiz de 5, né? Sendo 5 o meu delta, sobre 2 vezes 1. Então, o nosso x, a gente vai escolher o positivo. Por que o nosso x vai ser somente menos 1 mais a raiz de 5 sobre 2? A gente poderia pensar que também uma dessas soluções seria menos 1 menos raiz de 5 sobre 2. Seria então a outra raiz, né? Por que a gente não vai estar utilizando ela? Porque eu teria um lado de uma figura, né? A gente teria uma medida de um dos lados de uma figura como um valor negativo. Porque, evidentemente, a raiz de 5 ela é maior que 1. A gente pode pensar tranquilamente que a raiz de 4 já é maior que 1, né? Uma vez que a raiz de 4 é 2. Então, a raiz de 5 obrigatoriamente tem que ser maior que 1. Então, com isso, a gente vai usar somente esse valor de x, né, sendo ele menos 1 mais raiz de 5 sobre 2, porque ele é um número positivo, sendo a outra raiz, então, um número negativo, que a gente não poderia ter como uma medida, né, de qualquer figura que seja. Então, com isso, a gente obtém esse valor e, por fim, a gente vai somar ele a 1, então. Bom, agora, por fim, para a gente terminar essa soma, né, eu faço de um método que para mim é muito simples. Aqui a gente percebe que o 1 menos 1 mais raiz de 5 sobre 2 se dá porque, claramente, né? Se eu escrevo 1 mais menos 1 mais raiz de 5 sobre 2, acabaria voltando para essa subtração. E aqui qual é a parte mais interessante? Seria muito complexo fazer MMC disso aqui tudo, enfim, e para mim fica muito mais simples transformar esse 1, não vou estar transformando, né? Eu só vou estar reescrevendo ele de uma nova forma, que é 2 sobre 2. E claramente isso ainda vale 1, só que agora que eu tenho frações com o mesmo denominador, eu posso fazer a soma então dos seus numeradores, no qual 2 menos 1 mais raiz de 5, evidentemente então 1 mais raiz de 5 sobre o mesmo 2, né? Mantendo então o mesmo denominador. Com isso a gente obtém a alternativa E. É só um métodozinho mais, que ao meu ver é mais simples para essa resolução. E espero então que não tenham ficado dúvidas quanto ao nosso exercício. Qualquer coisa vocês podem estar deixando aí embaixo que a gente vai estar respondendo para vocês daí, tá bom, gente? Então é isso aí, tenham uma ótima semana e tudo de bom para vocês.